Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu quero compartilhar algo com vocês que está ardendo em meu coração. Esses dias, depois que eu fiz aquele vídeo falando sobre o princípio, Estava refletindo sobre outro assunto e hoje eu vou falar sobre Noé, a obediência de Noé. E vamos fazer uma aplicação pessoal. Vamos analisar o contexto e como nós podemos trazer para os nossos dias, como nós podemos fazer para aplicar para o nosso dia a dia, para a nossa vida, Não tem nada melhor do que a gente entender as coisas de Deus e aplicá-la ao nosso dia a dia, Tem uma palavra que não volta vazia, e é por isso que nós temos que buscá-la todos os dias. É a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Antes, Deus lança a palavra e ela vai retornar para ele, fazendo o que apraz a ele, o que dá prazer para ele, o que vai alegrar o coração do próprio Deus. E por isso que Deus é um Deus de promessas. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Deus ele trabalhou com promessas desde o começo, desde a fundação do mundo. Deus ele fez alianças e promessas com homens, igual eu e você, seres humanos comuns, mas que tiveram um coração voltado para ele. Ele fez com Noé também uma aliança. Ele fez uma promessa para Noé. E hoje nós estamos em que período? Nós estamos no período de que a gente já conhece a Cristo. A maioria das pessoas conhece a Cristo, conhece a obra salvadora de Cristo. Muitos conhecem só de ouvir falar, não conhecem de viver, de experienciar. E muitas pessoas, a gente teve a oportunidade, de crescer num ambiente que fala de Deus, uma sociedade que fala de Deus, através de livros, através de filmes. Então, a gente, há pouco tempo atrás, no Natal, na Páscoa, sempre passava algo que falava sobre Jesus na televisão aberta, Hoje isso tem se perdido um pouco, mas grande parte das pessoas tiveram acesso a esse conhecimento. Às vezes só de ouvir falar, mas tiveram acesso a esse conhecimento. Diferente do povo que quando Jesus ressuscitou e deu ali as instruções aos discípulos e começou a se organizar as primeiras igrejas, onde as primeiras pessoas se reuniam ali para falar de Deus e a pregação do evangelho alcançava muitas pessoas. Pedro, quando ele pregou pela primeira vez, vou até abrir aqui para não errar o número, se não me engano, 3.000 almas aceitaram a Jesus ali. E muitas pessoas falavam, nossa, quem é esse que está pregando? Não é aquele pescador que não sabia falar? Não é aquele pescador que não tinha estudo? E como que ele fala com tanta sabedoria, com tanta autoridade? De onde vem isso? Deixa eu ver aqui. Pedro, ele pregou e converteu, acho que em torno de 3.000 ou 5.000 pessoas. Deixa eu ver aqui. Foi logo assim quando desceu o Espírito Santo, no começo do livro de Atos. Mas isso foi pela autoridade que há através do Espírito Santo. E assim foi. As pessoas foram conhecendo Deus, foram anunciando o Evangelho. E a igreja, ela sofreu perseguição. Os apóstolos foram perseguidos. Pedro, João. João, quando escreveu o Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos. João foi colocado dentro de uma botija de óleo quente. Ele não morreu. O apóstolo Paulo, todos esses foram perseguidos. Depois, também, nós só estamos aqui como igreja porque teve pessoas que no início padeceu, foram perseguidos. A marca da igreja de Cristo é uma marca de perseguição no começo de sua história. Hoje, aqui no Brasil, nós não temos isso. Nós
por enquanto, podemos desfrutar de uma liberdade. Mas tem países no mundo que não têm essa liberdade. Hoje, mais de 100 mil para mais de cristãos são perseguidos. São fontes que você pode pesquisar depois. Entra no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, no site do Missão Portas Abertas. Eles cuidam desses cristãos perseguidos pelo mundo todo. Tem países em que o regime é extremamente fechado. Não tem liberdade de você aprender de Deus. Se você é pego com... Os cristãos, eles pegavam a Bíblia. A gente tem a Bíblia aqui, né? Livre. A gente pode ler quando que a gente quiser. E a gente não lê, a gente não usufruta como a gente pode. Os cristãos, eles rasgam páginas da Bíblia, guardam com eles. Às vezes eles vão se reunir escondidos nas casas, falando baixinho para não serem pegos, lendo ali uma página da Bíblia. Então, a história da igreja em si é uma história marcada pelo sangue. Tem até uma música que fala: eu sou a semente do sangue. Por quê? Chegou uma época que estavam matando tantos cristãos que falou: para de matar esse povo. Porque quanto mais cristãos morrem, mais cristãos nascem, mais outras pessoas se tornam cristãos. Então não está adiantando mais perseguir esse povo, tá? E por que teve essa perseguição? E mesmo tendo tanta perseguição, ficou predominante, mais pessoas foram alcançadas, mais pessoas foram transformadas pelo evangelho, porque é algo real. Ninguém dá a sua vida por uma mentira. Ninguém dá a sua vida, perde família, passa fome, morre por causa de uma mentira. As pessoas dão a sua vida pela verdade. Então, a verdade dos primeiros discípulos que tiveram encontro com Jesus ali, viveram, viram as suas marcas, receberam orientações deles, foram batizados com o Espírito Santo. Quando receberam o batismo com o Espírito Santo, foi uma nova etapa para a vida deles. Pedro, cheio do Espírito Santo, teve uma sabedoria vinda do céu que converteu... Ai, gente, eu vou ter que ver. Eu nunca achei aqui no versículo. Vou ter que perguntar aqui no Google, peraí. Desculpa. É que eu não posso falar 3 mil ou 5 mil pessoas se eu não falo o número certo. Quantas pessoas se converteram aqui com a pregação de Pedro? 3 mil pessoas. Pedro, cheio do Espírito Santo, onde ele pregou pela primeira vez, ele veio desdenhando, falando de tudo que Deus fez, das maravilhas de Deus, com autoridade, alguém que não tinha nem estudo, que não tinha sabedoria de muitos, converteu 3 mil pessoas, o evangelho começou a se expandir. Paulo teve um encontro pessoal com Jesus, começou a pregar o evangelho para todas as pessoas que estavam na frente dele, porque ele pregou para toda a guarda pretoriana, ele pregou para todos. E mais pessoas sendo alcançadas, a igreja alcançando outros lugares e marcando história, vindo a perseguição e sendo persistentes. E quanto mais pessoas padeciam, mais pessoas eram convertidas, mais pessoas eram transformadas. Chega um momento que a igreja católica quer assumir tudo isso, mas sempre a gente vê que quando a igreja católica ela liberou, né, mas eles não liberaram de as pessoas terem acesso à Bíblia. Foi nesse período que Martinho Lutero se levantou e ele se levantou para defender a palavra de Deus. Ele mostrou ali os pontos que estavam errados na igreja católica, e aí veio a grande reforma protestante. Com a reforma protestante, a gente tem agora acesso à palavra de Deus. Então, para a gente chegar até aqui, teve preço a ser pago. Teve um preço na história, teve um preço que a gente já conhece na Bíblia, mas para a gente ter a Bíblia em mãos, preço foi pago.
preço de sangue. Para nós termos ela traduzida em nossa linguagem, em vários formatos, em várias versões, há vários estudos por trás, há uma dedicação muito grande de várias pessoas envolvidas no decorrer de toda a história. Lembrando, de novo, tem países que não têm acesso, tem países que não têm liberdade de ler a palavra de Deus. Pessoas que dariam tudo, venderiam móveis, venderiam a casa, venderiam tudo para ter acesso à palavra de Deus. Tem pessoas que estão presas hoje porque foram encontradas com escrito, com versículo escrito no papel. Então, deem valor à palavra de Deus. Deem valor ao conteúdo. Aprendam. Leia todo dia. Ouça. Você pode ouvir se você... Tem gente que tem dificuldade de leitura, gente. Eu entendo isso. Escute no YouTube. Coloque, fale. Bíblia em áudio. Escute. Aproveite. Tenha sede de aprender de Deus. Valorize cada verso. Cada verso aqui traduzido para nós, para nossa compreensão, foi muita dedicação. Foi muita obediência. Então, nós temos oportunidade de conhecer Jesus. Abrace essa oportunidade todos os dias. Nós temos oportunidade de ver um filme que fala de Jesus. Por mais que fuja, às vezes, da realidade que foi. Porque a realidade, nos estudos, Jesus ele ficou totalmente desfigurado por amor a mim e a você. A tortura, a morte de cruz era uma forma de tortura. Uma das piores torturas. Não vou entrar em muitos detalhes, mas só para finalizar, a morte de cruz é uma morte que causa morte por asfixia. Então, além da pessoa estar ali, Jesus ele apanhou com os chicotes, tinham ossos nas pontas. Então, quando batia, machucava muito, saía carne. Ele teve que ter força para carregar a própria cruz. Mas veio um para ajudar a carregar a cruz. Imagine a tortura psicológica e física de uma pessoa carregar o próprio instrumento de morte. Andar pela via dolorosa, chegar até o monte, ali ser crucificado. Cruz prenderam os pregos aproximadamente 15 centímetros, pregaram na cruz, pregaram seus pés. Jesus teve sede e deram vinagre num lugar, uma esponja suja, colocaram vinagre no vinagre e molharam na boca dele. Mas uma profecia se cumpriu. Não quebraram os ossos de Jesus, porque tinham que quebrar os ossos. Mas em Salmos está escrito que nenhum de seus ossos iam ser quebrados. Mas furaram o seu lado. Pegaram uma lança e furaram o lado de Jesus. E ali saiu água. Em sua morte, quando Jesus ele estava prestes a entregar o seu espírito, o céu começa a escurecer. Há um terremoto na terra. Alguns mortos ressuscitam e várias pessoas falam, realmente, esse era o Filho de Deus. Aí Jesus ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Ali Jesus ele entrega o espírito dele e ele morre, sem pecado, sem erro. O que Jesus fez para ser crucificado? Abriu os olhos do cego, multiplicou os pães, multiplicou os peixes, curou, ressuscitou, levou palavras de vida eterna. Foi esses os erros de Jesus? Foram esses os erros de Jesus.
conforme o julgamento humano. Mas olhe para o meu e o seu erro. Os nossos erros são infinitamente maiores. Mas hoje, como um cordeiro, Jesus ele se entregou ali na cruz do Calvário para nos dar umas novas vestes. E quando Deus ele olha para nós, toda aquela pessoa que aceita Jesus é salvo e justificado em Cristo. Não tem mais condenação para você. O inimigo ele quer nos acusar do passado, quer nos acusar do pecado, quer trazer peso. Mas Jesus, como um leão, ele vai diante de qualquer coisa, ele fala: esse não, essa não. Não tem mais acusação contra ele, não tem mais acusação contra ela. Olha aqui, ó, as marcas nas minhas mãos, nos meus pés. Olha aqui o meu lado furado. Foi por ele, foi por ela. Quando Deus ele olha para você, ele vê Jesus. Por isso que nós temos em Deus uma nova vida. Não é mais a nossa vida. É a vida de Cristo em nós. Toda aquela pessoa que aceita Jesus, que reconhece isso, tem uma nova vida em Cristo. E isso é maravilhoso. Você saber que você é justificado. Você saber que você é perdoado. Você saber que você tem alguém por você. Quantas vezes você não se sente sozinho, sozinha? Tem alguém por você. Acolha essas palavras no seu coração. Essa é uma introdução. Toda vez que eu for ler alguma coisa aqui no canal, eu vou fazer uma introdução de Jesus para a nossa vida. Não tem como, tá? Depois eu venho e leio aqui o que a gente vai estudar. Mas eu vou ter que fazer todos os vídeos uma introdução para a gente lembrar de quem a gente é em Cristo. Todos os dias, acorde. Lembre que tem um leão rugindo por você. Lembre, olha, esse dia eu vou iniciar o dia. Mas eu sei que na minha frente o meu leão já está rugindo por mim, aquele que morreu na cruz por mim. Por isso que nada vai me parar. Pense nisso. Hoje eu vou ler sobre Noé. Noé é a descrição perfeita de obediência, tá? Então, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles foram viver a vida deles. Eles tiveram filhos e filhas, foram povoando a terra. Aí chegou um momento que teve um aumento na humanidade, tá? Eu vou ler aqui Gênesis 6 e 7. É bem rápida a leitura, tá? Como eu havia falado no vídeo anterior, a minha Bíblia ela tem uma versão na nova tradução da linguagem de hoje. Talvez a sua versão seja outra, não tem problema. Mas acompanhe, leia, busque. Aproveita que você tem que você pode ter Bíblia. Aqui, o título do capítulo 6 de Gênesis na minha Bíblia está A Maldade da Raça Humana. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Então, antes, o ser humano ele vivia bastante tempo e Deus ele colocou um limite, 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste
e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois eu estou muito triste porque eu os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Então aqui, Deus ele viu ali que ele havia ficado triste com o ser humano, porque o ser humano ele estava com muita maldade no coração, desde a sua meninice. Então Deus ele se arrependeu ali, sabe, de ter feito o ser humano. Ele ficou triste e falou que ia destruir o ser humano por causa dessa maldade. Mas Deus ele viu em Noé e aprovou o que Noé fazia. Agora vamos falar sobre Noé. Capítulo 6, versículo 9. Então, versículo 9. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Deus se agradou do coração de Noé. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e haviam violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé, então Deus chamou Noé e falou com ele, resolvi acabar com todos os seres humanos e os destruirei completamente. E destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Então, Noé, pegue madeira e construa para você uma grande arca. Faça divisões nela, tape os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 130 metros de comprimento por 122 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Deus é Deus de alianças. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. No capítulo 7, fala sobre o dilúvio, em Gênesis 7. Depois o Senhor Deus disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro, um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conserve as espécies que existem na terra. Pois daqui 7 dias eu vou fazer chover, durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra, a fim de escapar do dilúvio. Ele entrou na barca junto com os seus filhos e as suas mulheres e as suas noras, os animais puros e impuros e os que se arrastam pelo chão e as aves entraram com Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado.
7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar e foram abertas as janelas do céu. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e sua mulher entraram na barca junto com os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as mulheres dos filhos. Com eles entraram animais de todas as espécies, e domésticos e selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na arca, de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor próprio Deus fechou a porta da arca, pelo lado de fora. O dilúvio durou 40 dias, a água subiu e levantou a arca, e ela começou a boiar. A água foi subindo, a água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra. E depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que haviam na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo que havia na terra, tudo que tinha vida e respirava, somente Noé. E os que estavam com ele na arca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Noé, ele foi um encontrado de Deus. Por quê? Porque Salmo 101:6 diz que os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Todas as pessoas da terra, com seus pensamentos contaminados, sentimentos contaminados, com a maldade tomando conta, Deus ele ficou muito triste com essa situação. E ele decidiu eliminar o ser humano. Mas ele encontrou em Noé um coração reto, que agradava a ele. Por quê? Porque Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. E Noé, ele buscava ter comunhão com Deus. Nós, aplicando isso para os nossos dias, será que se Deus olhar para nós, Deus ele está olhando toda a terra, mas quando ele olhar para nós, os seus olhos chegarem em nós, qual o coração que ele vai encontrar? Ele vai encontrar um coração reto? O coração reto, Thalita, é um coração isento de pecar? Não é. É um coração que erra. Mas é um coração igual de Davi, que se arrependia de seus pecados, que reconhecia o seu mau caminho e lamentava, pedia perdão para Deus. Lembrando que em Cristo nós somos justificados, somos novas criaturas. Então o pecado ele não tem mais domínio sobre nós. Mas não quer dizer que a gente não vai pecar. Porque até sem querer a gente peca. Eu já tentei, sabe, observar o meu dia a dia e ver assim, os momentos que eu pecava e que não pecava. Falava, eu não quero pecar, meu Deus. Tipo, faz uns 15 anos isso. Que eu ficava assim, Senhor, eu não vou pecar. Mas sem querer, eu tava num lugar, entrava alguém numa sala, eu já julgava a pessoa pela aparência. Nunca vi a pessoa, nunca falei, julgava a pessoa. Quantas vezes a gente peca sem querer, peca em pensamento, peca ficando irado, desejando até que o outro morra? A gente é assim. Mas a diferença está em ter um coração reto diante de Deus, que não tenta encobrir os seus pecados. Pior é aquele que peca e tenta encobri-los e ainda fala, eu não peco. Gente, é mais fácil você admitir que você peca diante de Deus,
mostrar um coração diante de Deus. Porque quando você se mostra um coração contrito diante de Deus, é o primeiro passo que você quer para que Ele te limpe, para que Ele te purifique. É melhor você ser daqueles que falam, não, eu peco e eu preciso do perdão, do que falar que não peca. Do que querer camuflar algo que não é real. Então, você tem um coração reto diante de Deus, é um coração que anseia por Ele, que busca por Ele. Que sabe que você por você mesmo não vai fazer nada. Mas quando você busca Deus, você depende inteiramente dele, até mesmo para a remissão dos seus pecados. Buscar comunhão com Deus através da leitura da palavra, através da oração, buscar ouvir a voz de Deus. No começo é um pouco difícil para quem nunca leu a Bíblia, nunca orou, começar a entender como que Deus está falando. Mas conforme você vai caminhando, no dia a dia você vai vendo que Deus, Ele proporciona a você resposta para as suas orações. Num diálogo com uma pessoa, numa conversa, numa leitura, em algo que você está vendo, você vai vendo que Deus ele vai te proporcionando respostas ali. Então busque, sabe? Busque estar mais perto de Deus, busque conhecê-lo, busque a Bíblia, peça ajuda para o ChatGPT. Leiam ali um versículo, li o capítulo 6 de Gênesis, seja qualquer capítulo da Bíblia, veja o contexto ali, o contexto histórico, como você pode aplicar para o seu dia atual. Hoje a gente tem ferramentas, graças a Deus, não tem mais desculpa. Então, de nós termos acesso à Bíblia, de termos ferramentas, a internet, hoje o ChatGPT, a gente já pode ir direto ao ponto da dúvida e sempre estar estudando e aprendendo mais. Incluir na rotina esse estudo como se fosse um alimento. Eu vou alimentar minha alma, alimentar o meu espírito, vou ser cheia de Deus, porque sem Deus eu não vou viver. Eu preciso alimentar meu espírito, a minha alma. Eu preciso ter Deus em mim. Assim como o meu corpo precisa do alimento diário, da água. Noé recebeu a instrução de Deus e quando ele recebeu, ele informou que iria vir uma grande chuva. Mas naquela época não chovia igual choveu ali, igual chove nos dias atuais. Subia um vapor da terra. Então as pessoas desconheciam o que era uma chuva caindo do céu. Noé, ele foi obediente e ele passou pelo teste do tempo. Foi aproximadamente 100 a 120 anos para construir a arca, para o dilúvio acontecer. Imagine você durante... A gente às vezes espera algo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos. A gente acha muito. Imagine Noé ali, 100 anos se passando, ele lá, construindo, obedecendo a Deus, as pessoas vendo ele, falando, Noé tá ficando louco. Olha o tamanho desse barco, para onde ele vai? Que é isso? O que ele está construindo? Eu acho que nem tinha barco na época. O que ele está construindo? Quantas críticas, quantas pedradas, né? Mas para quem que ele estava olhando? O que vai fazer você resistir o dia mau? O que vai fazer você resistir às críticas, às pedradas? É você estar olhando para quem fez a promessa. É você ter confiança. Então, além da obediência, Noé foi inteiramente confiante em Deus. Ele confiou no Senhor até que chegou o grande dia. E os animais vieram. Os animais foram entrando na arca. Os próprios animais começaram a obedecer. Chegou o dia que Deus falou, Noé, entra você, sua esposa, os seus filhos e a esposa deles, vai para dentro da arca. Chegou o dia e veio a chuva. Eu fico imaginando as pessoas batendo na porta da arca querendo entrar. Mas Deus ele fechou ela pelo lado de fora.
Não dava mais tempo. A mesma coisa é hoje. Hoje nós estamos falando de Jesus. Hoje nós estamos vencendo a nós mesmos todos os dias, vencendo as nossas limitações, as nossas crenças limitantes, para anunciar o evangelho do reino. Porque um dia vai chegar um momento em que a gente vai ter falado, vai ter anunciado, vai ter falado para as pessoas. E aí? É aqueles que não deram ouvido, que quiseram viver uma vida da sua própria maneira, da sua própria forma. Mas tem uma questão. Será que você tem realmente estado disposta a obedecer de tal maneira? É uma vida para obedecer. É uma vida a ser entregue por amor a Deus. Será que quando a gente não está dando espaço para vergonha, para timidez, às vezes falar numa rede social, compartilhar um texto, um vídeo, falar com uma pessoa, a gente coloca uma limitação, né? Fala, eu vou falar? Eu tenho vergonha. O que vão falar de mim? Eu estou falando lá na rede social. Que vergonha, meu Deus do céu. Eu tenho essa vergonha. Eu já tive por muito tempo essa vergonha. Mas sabe o que veio na minha mente? Sobre enterrar talentos. Sobre enterrar aquilo que Deus confiou a você de fazer. Ao invés de multiplicar, enterrar. E a vida passar. E eu viver essa vida sem ter feito nada. Por que eu tô falando isso? Gente, hoje eu tenho 33 anos. Dos meus 18 até agora, eu não vi passar. A impressão é que eu pisquei e cheguei aqui. 15 anos. Passou muito rápido. Pro meu pai e pra minha mãe, 33 anos. Thalita, você tem 33 anos. Passou muito rápido. Mas 20 anos, 30 anos, 50, 60, 70 passam muito rápido. Uma vida aqui é muito rápido. Nós só temos o hoje. Porque amanhã, talvez a gente não esteja aqui. Eu tenho o hoje, o agora. O que eu tenho feito com o que Deus tem me dado? Às vezes o meu coração arde para fazer alguma coisa, eu coloco a vergonha em primeiro lugar, e o tempo e os anos vão passando e eu não fiz nada. O tempo, ele não perdoa. Ou você domina ele, ou ele te domina. Ou você domina ele, ou ele te engole, porque você vai passar muito rápido. Muito rápido. E quando passar, a única coisa que vai restar é estar diante de Deus e falar: filho, filha, aqui eu tô só conjecturando, tá? Só imaginando. Eu diante de Deus. Ele perguntando para mim: filho, filha, você me amou? Você conseguiu ver o meu amor por você? Você nasceu depois de Cristo. Você nasceu quando eu já tinha entregado meu filho por você. Você conseguiu sentir esse amor? Filho, todos os dias eu derramei amor sobre você. Todos os dias você sentiu. Como que você demonstrou esse amor por mim? Como que eu e você pode demonstrar esse amor por Deus? Como que o seu coração arde em resposta a esse amor? Eu não merecia estar aqui, gente. Nem você. Fosse por nós mesmos, nós não merecíamos estar aqui.
E Deus, em sua infinita misericórdia, Ele cuida de nós todos os dias. Ele entra com providência nas nossas vidas, Ele faz milagres, Ele opera maravilhas até hoje. Eu tenho certeza que você já teve alguma experiência com Deus, de suprimento, de cura, de ter visto outra pessoa sendo transformada. Eu tenho certeza. Só de estarmos vivos, gente. Depois de ter passado pela pandemia, a pandemia ela foi real. Muita gente morreu. Já fazem 5 anos. Quem teve o Covid, teve gente que teve emocional, psicológico, mas teve gente que pegou mesmo, ficou ruim. Tem gente que é milagre. Esse é só um dos detalhes. Você ter o seu fôlego de vida diariamente. Todo dia. Não tem como. De você levantar. De você ter um lugar para recorrer. De você ter pessoas. Às vezes as pessoas falham, parentes falham. Mas Deus sempre manda alguém. Deus, Ele não te deixa sozinho. Eu tenho certeza. E como que nós respondemos a esse amor? Você sabia que o amor de Deus ele é tão grande que tem pessoas do outro lado do mundo que nunca ouviram o evangelho, mas que sonham com Jesus para serem alcançados? Um dia, diante de Deus, ninguém vai poder falar que não foi amado, que não teve oportunidade. Todos os dias eles demonstram o seu amor. Mas sabe o que acontece? Os ataques dos dias de hoje são as distrações. Porque se nós parássemos 15 minutos do nosso dia, contemplássemos a natureza, os céus, a terra, as árvores, os animais, testificariam de Deus para nós. Não precisa ir muito longe. É que a gente fica preso aqui, ó. Todo dia. Distrações. Entretenimento. A notícia ruim é entretenimento. Sabia? A notícia boa é entretenimento. O engraçado é entretenimento. Noé, ele teve um coração obediente a Deus. E a aplicação para a nossa vida é ter um coração obediente a Deus. Jesus, Ele é a nossa arca. Jesus, Ele é o nosso refúgio. Gente, glória a Deus porque temos Jesus. Quem não tem Jesus? Quando você tem Jesus, você tem para onde correr. Quando você tem Jesus, você tá triste, você fala com Ele. Você tá alegre, você fala com Ele. Você tem Ele como seu melhor amigo. E quem não tem Jesus? Quem não tem Jesus quando recebe um diagnóstico? Como que vai ser? Fica sem chão. Quem não tem Jesus está passando por um momento difícil. Fica sem chão. Mas nós somos bem-aventurados porque temos Jesus. Mas que nós também, além de termos Jesus, que a gente não seja conformados, egoístas, servos infiéis, mas que a gente arda, que o nosso coração queime por Ele, em obedecer a Ele e em demonstrar amor a Ele diariamente. João 4, 23, 24 diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura. O Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores
o adorem em espírito e em verdade. No tempo de Noé, Deus estava olhando para a terra. Ele viu que a terra era má, que a maioria dos homens era má. Mas ele viu em Noé um homem reto que obedecia a ele. Aqui a luz fica falhando um pouco. E nos nossos dias, se Deus ele olhar para nós, ele vai ver alguém reto que obedece a ele? Ainda há tempo. Deixa a vergonha de lado. Não dá tempo. Não dá tempo de timidez. Não há tempo para a gente ficar com vergonha. Não há. Não há. Não há tempo de a gente chegar diante de Deus com as mãos vazias. Não é só porque vai ter galardão, vai ter recompensa, é pela demonstração de amor, é pela resposta que nós demos a Ele. Imagine a gente chegar diante de Deus com mãos vazias. As mãos vazias vai ser tipo, Senhor, o Senhor me amou, eu te conheci, mas eu não fiz nada em demonstração, em resposta a esse amor. Eu tive uma vida inteira. O Senhor me deu todos esses dias, mas eu não fiz nada. Não chegue diante do seu Senhor de mãos vazias. Não deixe a chama apagar no dia a dia. Não deixe as distrações te consumir. Lembre que quando você está nele, assim como Deus escondeu Noé na arca e toda a família dele, você também vai estar escondido em Deus. Vai vir as perseguições, sempre teve. Vai vir as tribulações, sempre teve. A árvore que não dá fruto não leva pedrada. Mas olhe para ele, fortaleça-se nele, seja forte nele. Busque ele, só ele vai te fortalecer. Em tempos, se você observar a nossa vida, a gente passa por dificuldades em níveis diferentes. Mas de fases em fases a gente passa por dificuldades. É normal, é natural, todos passam. Por isso que não vai ter desculpas de chegar de mãos vazias diante do Pai, diante do trono. Sabe por quê? Porque até como o sol brilha para justo e injusto, as lutas vêm para justo e injusto. Diagnósticos vêm para justo e injusto. Dificuldades financeiras vêm para justo e injusto. Justos e injustos. Ataques vêm para justos e injustos. Todos sofrem. Todos. Faz parte. Essa terra é imperfeita. Familiares que bloqueiam para justos e injustos. Mas aqueles que prevalecem, que perseveram. Eu gosto muito assim, de todos os versículos da Bíblia, assim, se fosse colocar em primeiro lugar, o que eu mais gosto é Romanos 8, 31. Para mim, essa é uma música que a gente entoa para Deus diante de tudo. Mesmo falando, deixa eu ver se eu consigo explicar. Mesmo falando, quando eu proclamo esse versículo, mesmo proclamando ele, é uma forma de eu louvar a Deus, adorar ele, reconhecer quem ele é, mesmo diante de situações e de qualquer outra coisa que existe na face dessa terra. Acredito que esse versículo é um louvor, um anunciamento do que eu posso sentir e demonstrar para Deus. Está em Romanos 8, 31 até o 39, que diz assim:
Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse hino é a bandeira de todo cristão. Você pode passar por qualquer coisa, mas nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nada. É por isso que estamos aqui hoje, é por isso que temos a Bíblia hoje, é por isso que você pode ouvir louvores no YouTube ou em qualquer outro lugar, porque pessoas deram suas vidas por esse evangelho e nada pode nos separar. E que a gente tenha um coração em resposta a esse amor de Deus, para um dia a gente chegar diante dele e falar: Deus, em resposta ao seu amor, eu falei, eu venci a timidez. Em resposta ao seu amor, eu falei com tal pessoa. Em resposta ao seu amor, eu falei para minha família. Em resposta ao seu amor, eu resisti aquele dia. Em resposta ao seu amor, eu fiquei irado, mas eu lembrei que o Senhor me ama e eu não prossegui em irar. Coloquei nas suas mãos. Em resposta ao seu amor, eu abri mão de mim mesmo, Senhor, para te adorar e te bendizer. Em resposta ao seu amor. Qual é a resposta que você dá hoje em amor a Deus? Não deixe nada te parar. Lembre-se, Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tem algo muito lindo que você pode dar em resposta ao amor de Deus hoje. É o seu coração. Que o Senhor coloque no seu coração, coloque nos seus pensamentos agora, todas as vezes que você foi protegido, todas as vezes que você foi guardado, todas as vezes que você foi amado, todas as vezes que você foi amada. E que o seu coração seja a resposta a esse amor de Deus. O seu próprio coração. Não precisa de outras coisas. O restante vai ser só um plus. Mas o principal é o seu coração. Que sejamos obedientes a Deus. E que essa obediência não seja algo pesado, mas que seja a resposta pelo amor de Deus por nós. A resposta ao amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja a resposta ao amor de Deus.